Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Ele lhes disse: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça antes que ela venha me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no terceiro fim de semana de cada mês, nós sempre rezamos, pedimos e damos uma palavra de apoio, de incentivo aos nossos irmãos e irmãs dizimistas. É graças ao dízimo que, por exemplo, esta celebração pode ser assistida por pessoas que estão no mundo inteiro através do Facebook. Isso faz parte da segunda dimensão do dízimo, que é a dimensão da evangelização. O dízimo tem 3 dimensões. Primeira dimensão que nós chamamos do culto, ou dimensão litúrgica. As vestes, a hóstia, o vinho, as velas, as toalhas, toda a organização para a celebração litúrgica. É graças ao seu dízimo que o nosso microfone nunca falha. Ainda bem, né? Graças ao seu dízimo, né? Então é muito importante esta dimensão do culto ou liturgia. A segunda dimensão, como eu falei, a dimensão da evangelização. Como temos aqui as câmeras, o Facebook, como nós temos, no mês passado veio uma irmã de São Paulo, a irmã Helena Coraza, falar com a Pascom, falar com os leitores. Então, a irmã não veio de lá caminhando, né? Ela veio, tivemos que pagar a passagem, enfim, os custos. Então é graças ao seu dízimo, as outras formações, enfim, as diversas atividades que acontecem na comunidade e na paróquia como um todo, porque o seu dízimo mantém esta e mais 4 outras igrejas.
porque nós somos uma paróquia de 5 comunidades. E a terceira dimensão, no final da missa, nós vamos ouvir um pedido. Por favor, nós precisamos de farinha, de mandioca, açúcar, café e óleo. Por quê? Porque o dízimo ainda ele não está naquilo que nós necessitamos. Porque também a obra social da igreja, dar àqueles que precisam, aqueles que são da nossa comunidade e que necessitam, os mais pobres, também é um trabalho do dízimo. A palavra dízimo significa 10%, desde a Bíblia, desde todos os livros da Bíblia, porque a Bíblia deve ser lida como um todo, mas sobretudo Malaquias no capítulo 3. Nós devolvemos a Deus, quer dizer, se eu uso a palavra devolver, o verbo, devolver, é porque já recebemos de Deus. Então nós damos a Deus, segundo a Bíblia, 10% de tudo o que nós temos naquele mês. Mas hoje, com o caminhar, depois com uma pesquisa que a igreja faz, ela ensina que o dízimo é de acordo com a sua consciência. Você dá de acordo com a sua consciência e possibilidade. Então, dízimo é devolver não mais 10%, mas aquilo que você pode, de acordo com a sua consciência. Se a pessoa pode mais, muito bem, seja mais. Se ela pode 0,5%, 0,3%, não interessa. Mas que nós devolvamos a Deus aquilo que dele recebemos. Porque de Deus nós recebemos todas as graças e bênçãos. Muito bem, então muito obrigado a você que é dizimista e a todos aqueles que participam da pastoral do dízimo. Bom, Jesus sempre ia caminhando, andando, pregando o Evangelho. Então ele encontrava um grupo de pessoas, encontrava uma pessoa, chamava a pessoa no canto, falava com ela, ora às vezes virava para os seus discípulos. Então hoje Jesus fala com os discípulos, portanto fala comigo e com você. E ele fala o quê? Ele conta uma parábola, uma história, história com E, não com H. História é aquilo que acontece, ou aquilo que aconteceu, um fato. Agora, história é alguma coisa que alguém inventa para dizer de algo mais profundo. Então Jesus nos conta uma parábola, uma história. O que diz essa? Para que ele conta esta parábola? Para falar da necessidade de rezar e rezar sem desistir. Então, duas coisas. Nós como católicos, nós como cristãos, temos a necessidade de rezar, assim como nós temos necessidade de dormir, de nos alimentar, de tomar banho, de tomar água, quando oportuno um remédio por causa de uma enfermidade, assim como é importante um momento de lazer, de prazer, de férias. Igualmente é necessário para o cristão a oração. A oração não é supérflua. Quando der eu rezo. Se eu tiver vontade eu rezo. Quando a corda apertar, quando a água bater no pescoço, eu vou lá, vou na igreja, peço uma oração, faço uma novena. Não, para nós a oração, ela é diária, ela é permanente, ela é constante. Nós não podemos parar de rezar. A oração tem que ser algo que faça parte constitutiva do nosso ser e da nossa vida. Para chamar a atenção disso, Jesus conta-nos uma parábola, que é importante a gente compreender, para a gente viver esta palavra de Deus e também para ajudar os outros a que vivam. Quando alguém te pergunta, olha, como é que se deve rezar? O que é oração? Como se reza? Como se deve fazer? Quais são os tipos de oração? Nós precisamos saber, mas nós precisamos saber para falar aos outros, mas precisamos saber também para vivermos em nossa vida. Quando um filho, quando um jovem, quando alguém perguntar, como é que eu rezo? Se a gente não reza, se a gente não sabe, o que é que a gente vai dizer aos outros? Então, quando alguém lhe perguntar, olha, o que é oração?
Qual é a necessidade? Qual é a importância da oração? Leiamos com essa pessoa esse capítulo, essa página do Evangelho de São Lucas. Então Jesus conta uma parábola. Tinham duas pessoas. Um era um juiz injusto, que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Quer dizer, era um cara, assim, uma pessoa muito difícil. Ele era juiz, mas ele não temia a Deus, não respeitava ninguém. Aqui quem manda sou eu, pronto e acabou, é no jeito e na hora que eu quero. Era um cara muito difícil. Muito bem. Tinha uma mulher, ela era viúva, e ela foi ao juiz pedir justiça. Mas aqui é necessário a gente compreender, para entender a parábola, uma coisa muito importante. Na época de Jesus, o Evangelho foi escrito, naquela época de Jesus. Vamos imaginar uma cena. Houve uma pessoa que matou outra. Alguém matou um fulano. Vão investigar para saber quem foi. Alguém viu? Aquela mulher viu a cena. Na época de Jesus, uma mulher viu uma cena, ela ia ter que falar, aparecer diante do juiz para falar? Ela tinha que ir com o seu marido. Por quê? Mulher, criança e escravo não podiam falar. Ou melhor, até podiam falar, mas a palavra delas não tinha valor, não tinha crédito. Por isso que tinha que ter um homem do lado daquela mulher, para que a palavra dela fosse legal, para que a palavra dela fosse reconhecida em juízo, ela tinha que trazer o homem. Aí o homem dizia: olha, minha mulher é uma pessoa bacana, ela é de confiança, eu estou com ela há tanto tempo, eu dou testemunho que o que ela falar é verdade mesmo, ela contou para mim, tudo que ela falar é verdade. Ou se o marido chegasse lá e falasse: olha, seu juiz, eu não confio na minha mulher, se eu fosse o senhor, eu não dava atenção não, hein? Então se o homem falasse isso, o testemunho dela não valia. O testemunho de uma criança, o testemunho de escravo não valia. Então uma mulher viúva, quer dizer, não tinha um homem para validar a sua palavra. Quando que aquele juiz ia ouvir aquela mulher? Nunca. A palavra dela não tinha valor nenhum perante aquela justiça e sobretudo perante aquele juiz que não temia nem a Deus e não respeitava homem algum. Quer dizer, mas Jesus está usando isso para falar da oração, é uma comparação. Jesus está querendo dizer assim: olha, diante de Deus, Deus que criou todo o universo, Deus que criou tudo, Deus que é sumo bem, perfeito, quem somos nós diante de Deus? Ora, nós não somos nada, nós somos um grão de areia. Deus não precisa de nós. É importante a gente compreender isso. Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Deus sem nós continua sendo Deus, nós sem Deus não somos ninguém. Mas Jesus está dizendo que diante de Deus, que é sumo bem, que é o Criador de tudo, nós precisamos nos comportar como aquela viúva diante daquele juiz. Quer dizer, com certeza ela perturbou muito o juiz. Ela não deixou nem um dia de ir lá. Ela falou: não, vai fazer justiça, sai daqui, sua isso, sua aquilo. Ela voltou no outro dia: sai, vai embora, não vou te ouvir. E ela vinha todos os dias: faça-me justiça, eu quero, não tenho ninguém por mim. Ou o senhor faz justiça, ou eu vou ficar aqui na sua porta, eu vou te perseguir. Ou seja, ela foi perseverante, ela não insistiu. Aí eu te faço uma pergunta: quando você precisa de Deus? Bom, nós precisamos sempre de Deus. Só que algumas pessoas pensam que Deus é uma espécie de um remédio que está lá numa estante, assim, numa gôndola da farmácia, que quando eu preciso eu vou. Mas então, quando eu peço alguma coisa para Deus, eu peço com amor, com insistência, a oração é algo constitutivo da minha vida? Ou só eu busco a Deus na hora em que o calo aperta, na hora em que as dificuldades estão quase me derrubando? Eu sou uma pessoa que eu rezo com perseverança, com insistência, eu rezo com amor, eu rezo com entusiasmo, ou eu vou, assim, rezando de vez em quando: puxa, hoje eu esqueci, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje está chovendo, hoje está calor, hoje está frio, eu ainda preciso almoçar, eu ainda preciso jantar, eu ainda preciso ler um texto, eu ainda preciso conversar com alguém. Será que nós vamos pondo desculpas?
Será que a gente vai arranjando respostas e Deus vai ficando no último lugar da fila? Como é que nós somos com a nossa vida de oração? Nós temos uma oração que faz parte da nossa vida, constitui momentos da nossa vida, ou ela é esporádica, de vez em quando eu acho que eu devo rezar? A oração, ela faz parte da minha vida, como o ar que eu respiro, como a comida que eu me alimento, como os líquidos que eu bebo, ou a oração é algo superficial e dispensável na minha vida? Esta é a pergunta que o Evangelho nos está fazendo. Esta é a reflexão que Jesus quer que nós façamos nesta noite. Eu sou um católico, que eu participo da vida da comunidade, que eu tomo nas mãos a palavra de Deus, que eu leio a palavra de Deus com assiduidade, eu medito esta palavra, eu participo da missa, eu me confesso com frequência, eu comungo todos os domingos. Eu sou um dizimista, eu sou um cristão consciente da minha fé? Ou o padre, o bispo, o papa tem que ficar lá no ambão, esbravejando, gritando, subindo, descendo, pedindo pelo amor de Deus para que eu assuma a minha vida cristã? Eu ajudo os meus irmãos e irmãs a assumir a vida de oração, a vida de fé, com convicção, com entusiasmo, com alegria? Ou eu sou empurrado pelos meus irmãos e irmãs? Como está a minha vida de oração? Como é a minha vida de oração? Esta é a pergunta que o Senhor nos faz com a meditação deste Evangelho. Você na sua catequese, você no seu grupo de pastoral, no seu movimento que você participa, você arranja desculpas para protelar a sua profundidade nas coisas de Deus? Ou você se empenha, busca e pesquisa? E você vive a fé com alegria? Assim como o salmista vai dizer: como a terra sedenta e sem água, minha alma anseia, suspira pelo Deus vivo. Como é a nossa vida espiritual? E eu quero encerrar esta meditação ainda dizendo que 3 são as formas de rezar. 3. Nós podemos rezar da forma vocal, quer dizer, usando palavras. Tem pessoas que preferem, têm mais facilidade de rezar usando palavras. Palavras escritas que estão num livro, ou palavras espontâneas. Mas palavras, vai falando. Então a primeira forma de orar, verbalmente, usando palavras. A segunda forma de orar, mentalmente, em silêncio. Tem pessoas que elas dizem assim: eu prefiro, aquela missa, aquele momento de oração mais recolhido, mais tranquilo, mais sereno, ali no silêncio, ali mentalmente, eu elevo o meu coração a Deus. É uma forma de rezar. Oração vocal, usando palavras. Oração mental, em silêncio, meditando, pensando, elevando o pensamento a Deus. E a terceira forma de oração, escrita. Pega um tablet, um computador, um celular, um caderno, um diário, não importa, folhas avulsas, não importa. E eu coloco no papel, eu vou escrevendo, como que quando a gente escreve uma carta e vai imaginando a cena para que aquela... Hoje não sei se as pessoas ainda escrevem carta, né? Mas enfim, quando você escreve um texto no Facebook, no WhatsApp, aonde for que você queira escrever o seu texto, e você escreve, ou quando a gente escrevia a carta, imaginava que essa carta te encontre assim, assado, e quando a pessoa recebia a carta, e imaginava toda aquela cena que estava lá, todas aquelas coisas. Assim também Deus, Ele se agrada se nós escrevemos a nossa oração. Então, seja verbalmente, seja mentalmente, ou seja por escrita, com um lápis, um papel, uma caneta, um tablet, um celular, um computador, sinal de fumaça na parede, no muro, não importa, no chão, na areia da praia, mas escreva com o dedo a sua oração.
cada um use, ou se você diz, não, eu me dou bem nas 3 formas, ou em 2, ou em uma, não importa. Mas ninguém pode dizer, não, nenhuma dessas aí. Não, tem que ser uma dessas, porque não tem outra forma de rezar. Ou verbalmente, ou mentalmente, ou escrevendo. São as formas de oração e as modalidades de oração. Quais são os tipos de oração? Nós temos a oração de louvor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. E fazendo isso, ou escrevendo, ou pensando, ou falando. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós reconhecemos que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, és tudo para nós. Isso chamamos oração de louvor. Também nós temos a oração de súplica, quando a gente pede, Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão, eu preciso de um emprego, eu preciso de saúde. Isso é oração de súplica, quando a gente pede algo a Deus. A oração de agradecimento, muito obrigado, Senhor, porque me destes Tua graça, obrigado porque me deste essa vida, saúde, dessa minha família, dessa comunidade, destes Tua palavra. Oração de agradecimento, oração de louvor, oração de súplica, oração de agradecimento, oração de intercessão, que é o que estava falando na primeira leitura do livro do Êxodo. Quando Moisés estendia o braço, Israel vencia. Quando Moisés abaixava o braço, quer dizer, quando ele não intercedia, Israel perdia, Amaleque ganhava. Então foi Uri e Arão, colocaram uma pedra, Moisés sentou, colocaram uma pedra para segurar os 2 braços, eles ficavam lá apoiando, Israel venceu. Quer dizer, Moisés intercedeu. Quando a gente pede por alguém, quando diz a você, olha, por favor, reze por mim, estou com um problema no meu matrimônio, estou com um problema no meu trabalho, na minha área vocacional, nos meus estudos. Quando alguém nos pede a oração, ou quando a gente pede a oração por alguém, esta oração é chamada oração de intercessão. Oração de louvor, oração de súplica, oração de agradecimento, oração de intercessão. Essas são as 4 principais. Claro, nós podemos pedir cura, libertação, outras realidades, mas estão sempre dentro dessas 4 grandes modalidades de oração. Se nós queremos crescer na vida espiritual, alguém que rezava muito das 3 formas, Santa Teresa d'Ávila, com seus escritos, Livro da Vida, Caminho de Perfeição, Castelo Interior. Esses 3 livros de Santa Teresa são reunidos num único volume chamado Obras Completas, pela Edições Loyola, se alguém quer aprofundar. Ou Santa Catarina de Sena, com suas cartas e diálogos. Santa Catarina de Sena, ela era analfabeta, mas quando ela comungava, ela entrava em êxtase, então ela ia tendo visões de Jesus, Jesus falava com ela e ela falava com Jesus, e ela ia falando em voz alta e o secretário ia escrevendo. São os diálogos. E depois as cartas que ela escrevia também, para crescer na vida espiritual. Santa Catarina de Sena, pela Paulus, Obras Completas. Ou então cartas, tem um volume só das cartas e outro volume dos diálogos. Se você quer crescer na vida espiritual. E para terminar, 3 últimas palavras. A oração mais perfeita que nós podemos fazer, qual é? A Santa Missa. Porque a Santa Missa contém as 3 formas de oração: escrita, mental e vocal. As 3 formas contém a missa. E as 4 formas de rezar, as 4 modalidades. Na missa nós suplicamos, nós louvamos, nós agradecemos e nós intercedemos. A primeira parte da missa todinha é Deus que fala conosco, porque a oração é um diálogo com Deus. Mas por primeiro Deus toma iniciativa, Ele fala conosco. Toda a primeira parte da missa, até o credo, é Deus que fala conosco. Do credo para frente,
nós falamos com Deus. E de modo especial na oração eucarística, o padre, em nome da igreja, fala direto com Deus. Mas ele fala em nome da igreja. Então a primeira parte da missa, Deus fala conosco, por isso nós ouvimos, por isso a gente está sentado prestando atenção. Por isso que o nosso coração não pode ficar, né? Claro, a gente pode até uma vez ou outra, por um barulho, por um grito, por alguma coisa que acontece, a gente pode perder a atenção. Mas aí você perdeu a atenção, acalma, volta onde você parou e continua. Não se preocupe. Nas minhas orações eu me distraio, eu passo um caminhão gritando: olha o gás, olha o pão, olha o ovo, 30 ovos, R$1. Passa um funk, passa um samba, não importa. Está rezando, distraiu, apaga, volta e dali continua. Porque o teu desejo de rezar já é oração. Não se, mas eu tenho pensamentos, o meu pensamento voa, eu tenho até na hora da missa pensamentos, inclusive pensamentos pecaminosos, obscenos. Que coisa! Fique calma. O pensamento foi embora, não tem problema, acabou, volta, continua da onde parou. Por isso os orientais, eles faziam a seguinte oração: Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Faziam oral, falavam, depois mentalmente: Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. O tempo inteiro. Daí vem aquela oração que nós conhecemos, terço bizantino. Jesus, porque a oração é diminuindo. Senhor Jesus, Filho de Deus vivo. Senhor Jesus, até que, assim como a gente respira, assim como a gente caminha, assim como a gente mexe os braços, enfim, assim como a gente está vivo, assim como o corpo se mexe, a mente vai falando Jesus, os lábios vão falando, a mente vai falando, o coração, os olhos, os ouvidos. Então tudo na nossa vida invoca o santíssimo, poderosíssimo nome de Jesus. Aliás, quando você tiver qualquer tentação, quando você tiver qualquer dificuldade, quando alguém entrar na sua vida, talvez o marido nervoso, a mulher agitada, a mulher entrou agitada, pelo amor de Deus, está na TPM, miserável, e você não sabe o que fazer, está devendo no banco, o inquilino não pagou, o seu time perdeu, o meu perdeu ontem, miséria, o mundo está desabando. O que nós devemos fazer? Jesus. Fale com toda a confiança, fale com todo o amor, fale com todo. Eu estou desesperado. Jesus, veio a pior tentação na sua vida. Jesus, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. E se ainda a sua fé está meio balançada, todas as tentações, todas as dificuldades, trace sobre você, quantas vezes for necessário, no dia, na noite, na madrugada, tomando banho, indo, vindo, subindo, descendo, trace sobre você o sinal da cruz, não precisa dizer nada, só fale Jesus. O santíssimo nome de Jesus tem poder, é o nome de Jesus, a palavra Jesus, o nome Jesus, que em hebraico é Yeshua. Tem até uma música que fala, Poderia até cantar depois a música, depois da comunhão. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo, Então Yeshua, Deus salva. Então na hora de desespero, invoque o santíssimo nome de Jesus. Invoque. Se for necessário, dobre o joelho, dobre o coração. Jesus. Se quiser fazer a oração completa, Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Mas basta dizer Jesus. Então a missa tem os 3 meios e as 4 modalidades. É a oração completa, perfeita,
maior que existe. A oração é um diálogo com Deus. E a oração, qualquer uma delas, dos 4 modalidades e dos 3 tipos, sempre deve ser feita com o coração. Ela passa pela boca, ela passa pela mente, sai pela boca, mas ela surge no coração. Que você nunca faça uma oração que não tenha saído do coração. Se ela saiu só da boca, não vai para lugar nenhum. Ela não chega no céu. Às vezes alguém fala assim: padre, reze por mim que a sua oração chega mais rápido no céu. Qual oração que chega mais rápido no céu? A oração do padre? Não sei. Não sei. Na missa sim, mas fora da missa eu não sei. Mas qual oração que chega com certeza no céu e que dobra o coração de Deus para o coração daquele que rezou? A oração que ela passa pela cabeça, ela sai pela boca, mas ela começa no coração. Que a sua oração, seja ela verbal, seja ela mental, seja ela escrita, que ela saia do seu coração, ela sai do coração e ela volta para lá, porque é lá onde Deus habita, é lá onde Deus quer fazer a morada. Por isso na Santa Missa, depois de falar conosco e depois de nos ouvir, Deus se derrama em nosso coração. O coração de Deus se derrama no nosso. O nosso se derrama no dele. Em que momento extraordinário? No momento da comunhão. O momento mais sublime das nossas vidas, onde o meu coração se funde perfeitamente no coração de Deus. E o coração se funde, o coração de Deus se funde perfeitamente em nosso coração. Por isso que nós devemos comungar com todo amor, com todo zelo, com toda alegria, com toda humildade, com todo respeito, com toda reverência, porque na hora em que você diz amém, Jesus fala: eu encontrei um lugar onde eu posso ficar. E ele entra com toda alegria. O céu entra em nossos corações, e o coração de Deus se funde com os nossos corações, e o nosso com o de Deus, e se torna um só. Momento santíssimo, augustíssimo da nossa vida. Por isso não deixemos de rezar. Rezemos com amor, rezemos com perseverança, rezemos com humildade, rezemos com insistência, sem desanimar, porque Deus jamais deixa de dar aquilo que nós necessitamos. Amém. Então chama